Mas vamos lá, beleza? Eu começo falando então. 1, 2, 3. Olá! Nesse mês que foi marcado pela morte de Napoleão e a comemoração de 72 anos do fim da Segunda Guerra. Eu acho melhor você apresentar primeiro, depois você fala tudo isso. Vocês. 1, 2, 3 e... Olá! Eu sou a Daniele. Eu sou a Natália. Nós somos alunas do terceiro colegial, escola pública. Terceiro colegial? Terceiro colegial. Tá bom, beleza. Nós somos alunos do terceiro colegial de escola pública e estamos fazendo videoaulas para ajudar os nossos, não sei conjugar esse verbo, Roberta, pelo amor de Deus, e Fernanda, e consequentemente todos os professores que eu já tive na vida de português, mas enfim. A gente está fazendo essa videoaula para ajudar os alunos do terceiro colegial, ou da oitava, não sei se a oitava tá aprendendo isso, mas enfim. Tá? Débora, eu te amo. Desculpa, aí eu tenho que falar isso. A oitava série foi tão legal. Você não pode falar isso. Por Sério. quê? Porque você não pode falar isso. Você não falou que... Não, deixa, vai rodar esse vídeo, não vai ter corte nenhum. Não vai ter corte nenhum, desculpa, gente, sério. Porque o que acontece? A gente ia gravar uma câmera super legal, só que não tem... A gente Vamos explicar os problemas, e tá no celular da Natália, e a gente vai ter que falar tudo isso de maneira mais sucinta possível, porque... Exatamente, bem rápido, assim, pra vocês entenderem. Vamos falar de uma forma resumida, cara. Resumida da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, que vai ser baseada em motivos e alianças, desenvolvimento, primeira, segunda, terceira fase e as consequências da Primeira Guerra junto do final dela, do encerramento dela. Gostaram do cenário? Espero que sim, porque a gente deu um trabalhinho. Vamos lá, não, trabalhinho. Pare, Daniele, vamos fazer esse negócio. Museu. Nosso canal se chama Museu. E não é por causa do Museu Geográfico de São Paulo, pelo amor de Deus. E é uma junção de museu com geografia. Porque a gente vai falar geopolítica. sobre... geopolítica. Porque a gente vai falar de geopolítica e história. Então vamos começar isso daí logo, porque senão... Galera, sim, por favor. Nos motivos e nas alianças da Primeira Guerra Mundial... Foca aqui, galera, não entendeu? A gente começa em 1870 com a rivalidade franco-prussiana. O que acontece com a rivalidade franco-prussiana? Como começa esse motivo, né? Que seria o primeiro da Primeira Guerra Mundial, que a gente colocou aqui. No território da Prússia, a Alemanha com a França, ocorreu um embate entre elas, uma guerra, e a França acabou perdendo. Nisso, com a derrota da França, ela acabou pagando uma indenização muito cara para a Alemanha. Que no caso foi a Alsácia-Lorena, que foi no caso o território da Alsácia-Lorena, que era rica em minérios de ferro. Isso criou um sentimento na França de vingança. Ela não estava acreditando que ela estava perdendo território para um país que tinha acabado de adquirir sua independência política, que estava começando agora essa industrialização. Porque depois da depois da independência política da Alemanha, ela começa a se industrializar muito rápido, assim. Olha, parabéns, minha mãe, você conseguiu fazer uma coisa incrível, porque a Inglaterra ela foi a grande pioneira da industrialização. Então imagina como a Inglaterra... E você tão bom na Inglaterra! Você pode fazer isso. Brincadeira. O que acontece, gente? Vamos lá. Falando a Natália acabou falando, juntando com o segundo motivo que a gente marcou, que é a unificação da Alemanha. A gente tem a Alemanha unificada, ou seja, estamos lá no contexto Inglaterra, França, esses países europeus estavam... ninguém superava a Inglaterra, lógico. Acabou... Gente, eu só não estou gravando, pode continuar. Sim, a Revolução Industrial, a gente acabou de ter a Revolução Industrial, consequentemente depois o imperialismo, e a Inglaterra está sobressaindo. Mas daí chega uma potência que acaba derrubando todas as outras, que é a Alemanha. A Alemanha aparece com um grande poder econômico, com uma grande produção, com um grande exército, entendeu? A Alemanha está com um grande exército, e nisso vai crescendo uma sede de demonstração de poder, que a gente já vai falar que depois é mais sobre o nacionalismo, então vamos deixar para guardar mais pro nacionalismo, mas nisso a unificação da Alemanha, né? A Alemanha se tornando nacionalista no mesmo tamanho que ela está se tornando uma grande potência econômica e um grande destaque na Europa e, consequentemente, no mundo. Estamos no imperialismo, né, na era imperialista, e a Inglaterra e a França elas são grandes neocolonizadoras, elas estão colonizando muitos países, elas estão tomando muitos territórios, principalmente na África. A África é praticamente a Inglaterra e a França que estão dominando, e a Índia também é dominada pela Inglaterra. Isso, tanto a Alemanha quanto a Itália, elas ficam indignadas, porque, bom, a Alemanha já estava crescendo industrialmente. Ela estava se tornando industrializada pra caramba. Ela tava muito. Onde que ela ia arrumar a obra-prima? Onde que ela ia, pra quem ela ia vender? Quem que ela ia, Tem que expandir, filha!
Vamos Quem ela ia expandir esse escravizar? país. Oi, Angélica, tudo bom? Eu lembro que você falou isso. Quem que a Alemanha vai escravizar? Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? Acontece a crise de Marrocos em 1904. O que é isso? Marrocos é um território independente da África. Ele é na África, só que ele é independente. Só que mesmo assim, países podiam explorá-lo, certo? E aí a Alemanha, a Inglaterra e a França, elas entram num acordo. E esse acordo decide que as três potências, elas vão explorar ali. Só que em 1905 acontece a quebra desse acordo por parte da Inglaterra e da França, sem a Alemanha saber, e as duas formam um novo acordo, um pacto secreto. Coloca isso, é um pacto secreto entre elas, que no caso a Inglaterra vai ficar com o Egito e a França, que já tinha interesse há muito tempo em Marrocos, vai dominar Marrocos. Só que aí, o Guilherme II, que foi colocado pelo Otto von Bismarck, lembra aí? A gente já vai falar. Imperador da Alemanha, ele desconfia e desembarca lá em Marrocos, porque ele tá desconfiando que alguma coisa tá acontecendo. E ele descobre que a França tá tomando aquele território, ele fica bravo, e ele fala assim, não... Bom, ele queria ir lá tomar no território, né? Aí ele fala que vai lutar pela independência desse território e fala que vai à guerra pela independência desse território. Parabéns pra Alemanha, então, que isso é hipocrisia do caralho. Guilherme II, pra quem não tá entendendo, é o Darth Vader da Alemanha no momento, tá bom? Ele que tá comandando a Alemanha e tá escravizando aí. E a França, ela fica assim, isolada, porque primeiro já perdeu a Alsácia-Lorena, né? A industrialização dela, a Alemanha já passou a industrialização dela, junto com a amiguinha dela Inglaterra, Inglaterra. E agora vai lá em Marrocos, nossa, assim, a França tá... Mas aí... A França tá pisoteada pela Alemanha, a França tá virando tapete, tá pior do que a Katy Perry com a sendo tapete da Taylor Swift. Fazendo isso. Não, tem que comparar, né? A França tá... gente, acho que vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo, Vamos fazer um pouquinho mais sério, tá bom. Não, acho que tem que ser a gente, vai fazer o quê? Tá, vai. Em 1906 acontece a conferência lá na Espanha, que foi em Algeciras, e ela reconheceu a soberania marroquina, que é independente, mas também reconheceu os interesses dos franceses ali. Porém, em 1911, a Alemanha e a Inglaterra elas entram em um novo acordo no qual a Alemanha ela vai ficar com o Congo francês e finalmente, para a alegria da França, Marrocos vai ser anexado a ela. Agora entramos no nacionalismo. O nacionalismo, que foi o que eu tava falando naquela hora. Isso tudo foi choque de imperialismo, sabe, Foi gente? choque de imperialismo, isso beleza? Mesmo, gente. O nacionalismo é quando a gente tá falando da Alemanha unificada, por exemplo, a Alemanha unificada. A tendência nacionalista é quando a gente une as nações de mesma língua, a gente coloca uma força na nação. Exatamente, para elas formarem uma nação independente. Uma nação independente, uma nação que começa a criar seus recursos, uma nação que se levante, né? Ai, deu uma tremida aí. Uma nação que se levante. Entendeu? Que eu não sei se isso tá certo. Desculpa, vamos falar o coisa se estiver errado mesmo. Uma nação que assim, atinja alturas, entendeu? Exatamente. É isso. E esse nacionalismo, ele também pode ser conhecido como pan-eslavismo, porque a Rússia, vamos falar da Rússia. Uhum. A Rússia, ela apoia a união e a independência dos povos eslavos apenas para ela se expandir, ou seja, nenhum país ali faz coisa boa por ser bom, entendeu? Todos eles têm algum interesse econômico, algum interesse territorial, tem interesse ali. Só que aí, isso acaba... E os eslavos, eles são submetidos ao território do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano, ele já tava, assim, desestabilizado. Ele estava, assim, caindo, ele... Não sei... Velho, ele tava, assim... Sim, caindo, e vamos colocar o nacionalismo aí pra você dar uma levantada. Você dá uma levantada aí. E o que acontece? A Alemanha normalmente, a Alemanha e a Rússia, elas estão disputando territórios no Império Turco-Otomano. Pra elas tomarem pra elas, porque, né, como eu disse, estava desestabilizado, blá blá blá. E aí, esse nacionalismo, ele é encabeçado pelos sérvios. Por quê? Metade era normalmente conhecida como Grande Sérvia, só que metade dela, o sudeste dela, foi... Oi, meu, tudo bom? E aí, beleza? O sudeste dela foi praticamente tomado pelo Império Austro-Húngaro, sabe? E a Sérvia não queria isso. E a Sérvia totalmente apoiou a Rússia nessa. A Rússia e a Sérvia, assim, ó, amiguinhas, tão amiguinhas quanto a Inglaterra e França. Se não tá claro ainda no seu pensamento que é um país nacionalista, Alemanha, Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, destruída pela Primeira Guerra, começa a se levantar, começa a colocar força no país. O Hitler começa a falar que a Alemanha pode sim, que a Alemanha é uma potência, que a Alemanha vai se reerguer, que não vai ficar barato isso. Isso é um nacionalismo, entendeu? Daí isso já é um motivo pra Segunda Guerra, isso. Já tá ganhando um motivo pra se falar da Segunda Guerra, que é o nacionalismo na Alemanha. Mas enfim, a Alemanha, você tá entendendo que é um exemplo de nacionalismo? Todos tá entendendo? Então a gente já vai pular que é o militarismo, que é a Alemanha com o melhor exército, com os melhores Os países se preparando
Para a guerra. Sim, eu tô falando isso, calma. A Alemanha militarismo, a gente vai começar falando da Alemanha com o melhor exército, com o exército com mais avanço tecnológico, a Rússia com um exército totalmente sucateado, mas mesmo assim com um exército, e os países, consequentemente isso, os países se preparando para uma guerra. Exatamente. Porque foi conhecido isso como paz armada, ou seja, os países eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, só que eles estavam quietinhos ali, eles preparando, melhorando muito as tropas e melhorando muito o condicionamento de armas, fabricando muito mais armas, como a Dani falou, tecnologia, blá blá. E aí entramos nas alianças, na prática política, de alianças. De alianças. Né? Como que onde que a parte das alianças começa? Começa exatamente em 1870, quando acontece a rivalidade franco-germânica, que lembra que a Alsácia-Lorena vai pra Alemanha, a França perde ela. Então, o que acontece a respeito disso, além de chover? Isso é conhecido como chuva. Bismarck fica... Não fala dela. Bismarck, o que ele faz? Quando acontece essa guerra, Bismarck fica com... Ele tem um sentimento a respeito da França e ele quer isolar a França. O que ele quer fazer? Ele quer deixar a França sozinha, ele quer fazer com que a França fique literalmente isolada. Então ele começa a buscar aliança, amizade, laços com outros países para que ele alie os países à Alemanha e comece a ter uma maior dominação e principalmente isolar a França. Daí a gente começa a ver que um desses países é o Império Austro-Húngaro. A gente já começa a ver uma formação dessa aliança. Em 1882 se forma a Tríplice Aliança, que no caso é a Alemanha, a Itália. A Alemanha e a Itália são amigas, só que a Itália no final vai deixar o barco da aliança. Ela vai deixar, então. E aí o Império Austro-Húngaro. E também temos a Tríplice Entente, que foi uma forma delas, né, coitada da França se isolando. Você acha que a França vai se isolar? Não, amor, a Inglaterra tá assim com a França. Uhum. Aí forma a Tríplice Entente em 1907, que é a Alemanha... Alemanha não. Não é a Alemanha, galera. Entente, Alemanha. Não, Aliança e Alemanha. Entente Inglaterra, França e Rússia. Desculpa, gente, a gente tem que fazer muito rápido isso aqui. A gente tem que fazer tão rápido. A gente tem que fazer muito rápido. Tá. Pode citar um negócio? Pode. Rápido. A Alemanha, o que acontece? A Alemanha ela tem uma marinha muito avançada, uma marinha que começa a ameaçar os mares, né, assim por dizer, da Inglaterra e da França. Ou seja, a Inglaterra com a França já estão, sabe, com um negócio assim, né, bem assim, né, porque a Alemanha já tá deixando eles dois bem assim, de um jeito assim que eu não vou nem comentar. Assim, daí pega na marinha, ameaça a marinha e a Alemanha com a França fala. A Alemanha com a França não, a França com a Inglaterra fala, não dá certo não, vem cá, Rússia, vamos embora. Exatamente. É isso. Aí temos o atentado de Sarajevo. Estopim. Isso tudo foi o motivo. Agora a gente tá com o estopim. Que Por favor, não confunde o motivo com o estopim. Sim, não confunde. O estopim foi o que estourou a guerra de fato, entendeu? Pode ser que a guerra poderia... Bom, Dani, tem que falar rápido. Isso aí. Temos o atentado de Sarajevo, que é a capital da Bósnia, da Sérvia, tá bom? O que acontece? Francisco Ferdinando, ele é um príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele vai lá com a esposa dele passear na Sérvia. Oi, Sérvia, tudo bom? Sarajevo, tudo bom? Um beijo para muitos. Só que aí... Aniversário de casamento. Fala, só que aí... Vai, continua. Se você não colocar isso na prova... Não. Só que aí um garoto, né, estudante, chamado Gravilo Príncipe, que você pode também colocar como Gabriel Príncipe, tanto faz, não tem problema. Ele vai lá e atira, né? Ele vai lá e atira, ele é participante de um grupo extremista chamado Mão Negra. É bom você saber isso. Em 28 de junho de 1914... Gente, professor de história não passa data à toa. A gente não se liga a data. Se passou data, se passou dia, se passou mês, guarda esse dia. Estopim. O que aconteceu com o assassinato do arquiduque? Aconteceu o quê, no caso? Mas foi lá, beleza, o cara da Sérvia, um garoto na Sérvia matou. Grupo extremista Mão Negra. Quando matou a Áustria-Hungria, assim, já tava com a Sérvia, porque a Sérvia tava assim com a Rússia. Rússia e Sérvia, melhores amigos. E aí ele falou assim, tá bom, você vai fazer isso, beleza, estamos aqui mandando 15 exigências para vocês, tá bom, Sérvia? Vocês têm que seguir essas 15 exigências. Só que apenas uma não foi cumprida, 14 foram cumpridas e uma não foi cumprida. E qual que não foi cumprida? O Império Austro-Húngaro queria fazer investigação na Sérvia! Império Austro-Húngaro no solo da Sérvia. E daí a Sérvia falou, a Sérvia não queria. Porque a Sérvia queria independência, gente. A Sérvia queria ser independente. A Rússia queria normalmente voltar pra grande Sérvia, não queria só ser Sérvia. A Rússia estava fazendo o que com a Sérvia? A Rússia estava apoiando a independência da Sérvia, entendeu? Lembra?
lembra, E o Império protegido. Austro-Húngaro queria fazer investigação no solo da Sérvia e a Sérvia falou, não, de jeito nenhum. Tudo bem. Aí o Império Austro-Húngaro foi lá e falou assim, tudo bem, Sérvia, você não vai lá seguir as minhas exigências? Guerra pra você! Guerra pra você, Declaro Sérvia! guerra pra você, Sérvia. A Rússia... E o que acontece? A Rússia... Não, você não vai fazer isso com a minha amiga Sérvia, não, Austro-Hungria. Imagina. Eu declaro guerra a você, Austro-Hungria. Se declara guerra a mim, eu chamo a minha aliança! Porque o que acontece? A gente tem o generalização de conflito. É a França que declara depois. A Austro-Hungria não vai chamar. Eu sei, mas deixa eu falar. Fala! O que acontece depois disso? Acontece que a Primeira Guerra ela é marcada pela generalização de conflitos. Sim. Além do fato das batalhas saírem dos campos, que não é mais batalha, tipo, no campo, a gente vai lá, luta o meu exército contra o seu, blá blá. Não, a civilização começa a ser atacada, outros setores da sociedade começam a ser atacados. Então a Primeira Guerra também já é marcada por isso. Outra coisa muito importante da Primeira Guerra que é a generalização de conflitos. Quando você vai declarar guerra contra um país, você não está declarando meu país contra o seu país, daí a gente vai entrar em guerra. Não, você está declarando seu país e seus aliados contra o outro país e os aliados dele. Então, ou seja, se um país declarou guerra ao outro, gente, essa guerra vai ficar generalizada, Exatamente. vai dar um negócio assim. Aí a França tomou as dores da Rússia, que era sua aliada na Tríplice Entente, e falou, tá bom, então eu também declaro aí guerra à Áustria-Hungria e é nóis. Isso aqui é a Alemanha. Ai, Alemanha. Ela passa a fronteira da Bélgica, que era um país neutro, para invadir a França. Gente, assim, Alemanha e França, coitados. Aí a Inglaterra se revolta e declara guerra para a Alemanha. Beleza, depois do estopim, temos a primeira fase da guerra, que é a fase de movimentos, declarações. As declarações de guerra são a primeira fase, são as fases de movimento. Decorem isso, por favor, tá bom? Muito obrigada. Isso, pronto. Marcada a primeira fase da guerra, que a gente vai entrar nisso, é marcada pela fase de movimento. Pela fase, que é a fase de movimentos, que é onde? Que é o quê? Os países declarando guerra, movimentando suas tropas, preparando o seu país para fazer a guerra. Aí em 1900, a Alemanha, ela fica em Paris. O que acontece? O que acontece por ela ter ficado em Paris? Ela não consegue ir pra frente, nem a França consegue ir pra frente. Temos aí a segunda fase, que é a Guerra de Trincheiras, não é mesmo? Fase das trincheiras. 1915, tá bom? Não, peraí, uma coisa muito importante colocar nessa guerra, que além da generalização de conflitos, tá aqui. O que acontece, gente? Nessa guerra, o Japão também começa entrando na guerra, por quê? Porque o Japão tem muito interesse nos territórios que a socialista de mercado, que é a China, ele tem muito interesse nela, tem muito interesse nos territórios do Pacífico, no Pacífico, ele tem muito interesse no Pacífico. Então o Japão acaba entrando na guerra por esses interesses nesses territórios e tudo mais. E ela entra do lado da Tríplice Entente. Sim, a Itália também temos a Itália na Tríplice Entente, ela vai mudar ela esse muda de ano. lado. Em 1915 a Itália muda de lado porque a Inglaterra prometeu ter novos territórios a ela, só que no final não cumpriu nada. E daí a Itália muda nessa primeira fase, que é a fase de movimento marcada pela mudança da Itália. Exatamente. Nisso. Então a fase das trincheiras ela começa em 1915 e permaneceu por anos. O que era trincheira? Era você cavar um buraco de grande extensão no chão e você ia viver lá. Os soldados iam viver lá por anos. Se você vai viver com um rato numa lama, num tempo úmido, cheio de condição, você vai fazer suas necessidades fisiológicas lá, de inscrição, e você vai comer lá no mesmo lugar que você vai comer fazer rato. isso. Vai lá, briga. Então temos uma frase muito conhecida que é: viviam como ratos e piolhos. Eles viviam de condições Como a nossa horríveis, gente. professora de história falou, viviam como e com ratos. Exatamente. E então acabam também adquirindo doenças. Gente, muita gente morreu por doenças. Muita. Só que aí a gente vê um lado mais humanitário do pessoal, dos soldados, sabe? Porque eles estão aí porque eles estavam sendo obrigados a voltar. Só que sempre que morria muita gente de um lado, isso a gente tá falando aí da Alemanha e da França, tá, galera? Sempre que morria muita gente de um lado, e em Paris, tá? Sempre que morria muita gente de um lado, eles recolhiam os corpos. Eles paravam a guerra pra recolher os corpos. E nos natais, eles comemoravam os natais juntos. Eles trocavam presentes juntos nos natais. Teve um evento que E deixavam os generais, Os generais não gostaram. Isso que a Natália comentou do Natal foi um evento que aconteceu. Mas o que acontece? As trincheiras foi uma tática de guerra que ninguém considera uma boa tática de guerra, porque além dela nunca depois ter sido usada de maneira séria, assim como, vamos realmente fazer isso nas outras guerras, a trincheira foi horrível, porque ela praticamente mais matava o seu exército do que conseguia avanços territoriais ou conseguia, de fato, avanços contra um outro país. O que era a guerra de trincheira, entendeu? Era interessante fazer aquilo, viver colocar seus soldados naquela condição, se perder todos os seus soldados e você ainda não avançar território.
entendeu? Por isso que às vezes muitas pessoas associam a Guerra de Trincheiras, a Guerra de Trincheiras, porque foi um evento marcante da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Tanto não pela esqueça sua disso. condição, pela sua tática, pelo fato também dele não dar resultado. A Guerra de Trincheiras não deu Exatamente. resultado. E, exemplo, ficava aqui França de um lado, Alemanha do outro. Esse meio aqui era conhecido como Terra de Ninguém, porque ninguém avançava quando tentava avançar, morriam, entendeu? Então, assim, por anos, Elas eram até preenchidas de arame 1917, farpado também. 1915 até 1917, ninguém avançou. Ficou naquele Ninguém avançou. lado, muitas mortes. Muitas mortes até por falta de higiene, mortes que eram precárias de saúde de quem vivia dentro da trincheira do que Exatamente. de Principalmente arma. na frente oriental, que teve uma guerra lá e acabou com a Rússia. Porém, Batalha de Verdun. é na Guerra de Trincheiras que temos um dos piores ataques, assim, Que é a Batalha de considerados Verdun. da humanidade, Tá que a bom. Natália vai falar agora. Que foi 900 mil homens mortos, tá? E foram conhecidos como os caras quebradas. Temos também um acontecimento na Primeira Guerra Mundial, que é a plástica, por causa dos caras quebradas. Tomavam muito tiro na cara, mas sobreviviam. Metralhadora. E aí, eles tinham que consertar a carinha deles e fazer um plástico. Então esse foi um avanço da Primeira Guerra Mundial. Parabéns, Primeira Guerra Mundial. Surgiu algo. Trouxe o avanço em meio a tantas mortes e desgraças e faltas de Exatamente. diplomacias. Morreram 900 mil mortos, mas teve... 900 mil mortos, morreram 900 Porra! Morreram Nossa! 900 Morreram 900 mil homens. Teve avanço? Não. Não teve avanço nenhum. E aí a Alemanha decide usar armas químicas. Quebra mesmo o tratado que tem, que não pode usar, o papel que tem que fala que não pode usar arma química. Também. Pode fazer isso, você tá sendo super humanitária e respeitosa fazendo esse tipo de coisa. Quero o quê? Gás cloro e gás mostarda. Gás mostarda é a única coisa que a Angélica explicou pra gente. Era que criava muitas bolhas no pele. Eu tô ficando nervosa de falar O isso. gás cloro também, ele era os dois eram prejudiciais à saúde, só que a gente fala mais do mostarda, porque o mostarda realmente foi um negócio assim que se questiona se ainda existe uma humanidade que tem pensamentos assim, Exatamente. de compaixão. E muitos desertaram após o uso das armas químicas. No caso, muitos desistiram depois das armas químicas. Sim, eles Porque faziam, olha que abuso. eles faziam bolhas no corpo da pessoa, Tá assim, deu seu celular. Será que minha mãe me liga? Não, tô gravando ainda. Tá assim. Eles faziam bolhas no corpo da pessoa e deixavam a pessoa Exatamente. totalmente assim... Tá bom, rapaz. chegamos aí em 1917, submarinos. Vai, Dani, pode falar. O que aconteceu? Nessa batalha, o Brasil atirou em golfinhos, achando que era submarinos. Temos também o Brasil participando da guerra. Parabéns, hein, Brasil? Atira mesmo no golfinho, brincadeira. Tá bom, deixa eu falar o que aconteceu com o Brasil na Primeira Guerra, porque a pessoa não passou, mas eu acho importante falar pra vocês. Que no caso a Primeira Guerra afetou a economia do país, né? E diminuiu a venda de café e importações. E o Brasil enviou junta médica para a tríplice entente. O Brasil estava do lado da tríplice entente. Nossa, o Brasil é esperto também, né? Nossa, só fica do lado de quem ganha. Puta merda. Enfim, em 1917 ocorreu a Guerra dos Submarinos, que era, no caso, entre a Alemanha e a Inglaterra, e eles tinham o objetivo de acabar com os suprimentos dos civis, tá bom? Civis são o quê? Pessoas comuns, como a gente. Sim, é aí que a gente tem um exemplo claríssimo da generalização de conflitos, que é quando os civis vão, começar Exatamente, a os civis também vão à guerra. o negócio mesmo, né? Exatamente. E isso causou muitas doenças, como tifo, tétano e peste negra. Eu juro, se você... Mano, eu não tenho muita coisa. Eles Não sou atacaram. mulher, isso aqui O que eu aconteceu? conheço. Atacaram o navio de suprimentos da outra nação. E quando atacou, os suprimentos não chegavam, não tinha suprimento suficiente, e as pessoas começaram a ficar com fome, começou a ter doença, começou a chover doença, e a população começava a sofrer as consequências da guerra, do seu país lutando contra o outro e acabando com os suprimentos, esse tipo de coisa. Então a população sentiu na pele como que foi. Por isso que a gente fala, não era mais soldado que tava um metralhando o outro, não é aquele exemplo de guerra muito banalizado que a gente tem. Não, é a população sofrendo. Exatamente. E a Alemanha começa atacando, depois vemos a Inglaterra também atacando. Só que a Alemanha foi a que mais... Em 1918, o último ano da guerra, já chegamos no último ano da guerra! Estados Unidos entra na guerra e fortíssimo. Deixa eu contar um negócio. Antes dos Estados Unidos entrar na guerra, quando a guerra tava começando... Tá gravando? Tá. Quando a guerra tava... Tá com quanto tempo? Tá com... Putz, eu vejo o negócio. Não sei quanto tá, Dani. É agora o momento que você pula. Tá bom, vai. Beleza. É agora o momento que você pula, que a gente fica esquecendo. Mentira, não pula agora, porque eu vou falar dos Estados Unidos. Desde que tava começando a guerra, assim, sabe? Que o pessoal tava, vai dar guerra. Os Estados Unidos tava só na espreita, porque os Estados Unidos tava sabendo, tava sacando, vai acontecer um negócio aí. E ele tava só, assim, esperando dar alguma coisa pra produção dele fazer assim, ó.
Pra ele se aproveitar dessa guerra. Assim, pra ele se aproveitar dessa guerra e ele vê nessa guerra uma oportunidade dele avançar economicamente. E avança, porque a gente tem a crise de 29, que futuramente a gente poderia falar. Os Estados Unidos realmente lucra, ele lucra com essa guerra, lucra com a desgraça da Europa, que a Europa fica totalmente sucateada, enfim. Os Estados Unidos estava só na espreita do momento que ele ia entrar pra lucrar com isso e pra conseguir a vitória. E é exatamente no momento que ele entra que a guerra é decidida. Duas informações importantes. Os Estados Unidos entram do lado da Tríplice Entente. Quem era Entente? Inglaterra, França e Rússia. Isso, você acertou, nossa. 1,5 milhão entram na guerra. A Rússia não tava mais, gente, só pra deixar claro. A Rússia já tinha saído da guerra. Porque ela... Que ano que ela saiu? 1918. Ela saiu nesse ano por causa da revolução, de um conflito interno que ela teve, que foi a Revolução Russa. E sofreu pra sair. Bom lembrar. A Rússia, ela tentou algo com a Tríplice Entente, porque era a tríplice dela, e ela falou assim, não, gente, vamos sair da guerra, tá causando muito prejuízo pra gente. Não, vamos sair da guerra, Rússia, e aí, o que você vai fazer? A Rússia saiu sozinha. E foi conhecido como paz vergonhosa, lembra disso? Perdeu território pra Alemanha, entendeu? Brest-Litovsk, é o tratado de Brest-Litovsk, perder territórios para a Alemanha, basicamente. E com isso, em poucos meses, temos mais rendições, que no caso é o turco-otomano, e o austríaco também. Se rende também. Beleza. E o Guilherme, ele foge da Alemanha. Lembra do Guilherme II aí, lá, o imperador da Alemanha? Fugiu da Alemanha também, porque ele sentiu que alguma... Gente, a Alemanha tava todo mundo assim, enfraquecido, entrou nos Estados Unidos lá da Entente, sim, ferrou tudo. E aí, em 1918, a guerra acaba. E como que acaba essa guerra? Vamos lá. A Alemanha sofreu muitas derrotas. A Alemanha, assim, gente, coitada da Alemanha, tem tudo na Alemanha nessa cara. E essa é a terceira fase, a fase de movimentos. Lembra? A primeira fase de movimentos, declarações de guerra. Segunda fase, trincheiras. Terceira, agora de novo, guerra acaba, novamente fase de movimentos. A Alemanha sofre muitas derrotas. Tríplice Aliança, lembra? Áustria-Hungria, Itália não mais, e a Alemanha. Só esses dois estão muito quebrados economicamente. E aí acontece a rendição da Tríplice Aliança em 9/11/1918. E aí... Foi nesse dia que, incrivelmente, o Guilherme fugiu, tá bom? E o presidente americano da época, o Wilson, forma a tese 14 pontos de Wilson. Olha que cara, assim, ele tem muita confiança mesmo pra colocar colocou o nome dele no negócio. Como a guerra deve acabar. Como ele achava que a guerra deveria acabar? Diminuir o arsenal de armas, ser transparente com medidas provisórias, terminar sem vencedores. E isso sugeriu a Liga das Nações. Você que os Estados Unidos aceitou isso? Não, pra que não ter vencedores? Eu acabei de entrar na guerra, nem sofri quase nada. Por que a gente não vai ter A Lorena também seria devolvida à França, tá? Caramba, Daniela, calma. Chegamos ao Tratado de Versalhes. Temos 5 tratados, tá bom? Foram 5 tratados, só que o de Versalhes, assim, é o mais importante. Porque declara que a Alemanha foi a única culpada da guerra. Tratado de Versalhes. Querido, você foi responsável pela Segunda Guerra Mundial. Soltei essa bomba mesmo e saí correndo. Desculpa, eu precisava falar isso. Ah, tá, que Tratado de Versalhes foi, tá bom. Foi? Realmente, porque foi uma paz punitiva. Ela foi formada em 1919, o Tratado de Versalhes, e foi uma paz punitiva pra Alemanha, porque eles achavam que a Alemanha... realmente, a Alemanha tava de treta com todos os países ali, mas... Daí eles culparam a Alemanha por tudo. Tipo, sabe tudo que aconteceu na Segunda Guerra? Tipo, até as coisas que eles fizeram, que mataram até a civilização das outras pessoas, entendeu? Eles culparam que tudo... Eles falaram que tudo isso foi culpa da Alemanha. Entendeu? Depositaram essa culpa enorme pra Alemanha, o povo ficou envergonhado, derrotado. Vê se tá gravando. Tá gravando. Foi envergonhado, derrotado, entendeu? E acabou fazendo isso com a Alemanha, querido. E aí... A Alemanha perdeu tudo que ela tinha, teve que pagar uma indenização altíssima pros outros países, entendeu? A Alemanha já tava, na miséria, teve que pagar uma indenização alta pros outros países, tava caindo. O povo tava sem esperança nenhuma. Exatamente. E aí temos o quê? A Alemanha, como praticamente foi pra ela o Tratado de Versalhes, então temos algumas medidas que foram mandadas pra elas, que foi: o país não poderia ter um exército com mais de 100 mil soldados. Gente, lembrando, Estados Unidos já trocou 1,5 milhão de soldados. 100 mil não é nada. 100 mil não é nada. Parabéns, Hitler. Hitler pouco ligou pra esse negócio, enfim, depois a gente fala sobre isso. Se tem um parabéns que você dá pro Hitler pela fato coragem dele ter quebrado esse tratado. É a primeira guerra que a gente tá falando, né? E é o único parabéns que você tem pra dar pra ele. Exatamente. Devolveu para a França, Alsácia e Lorena. Tirou as colônias da Alemanha na África e na Ásia, que ela tinha acabado de conseguir, e devolveu incrivelmente pra França e pra Inglaterra, que eram... Gente, França, eu não consigo. Tirou quase todas as minas de carvão e ferro do país.
e pagamentos em decisões muito grandes, como a Daniele falou. Não poderia produzir armas, tanques, nem ter uma marinha de guerra, nem aviões e artilharia pesada. E é isso, basicamente, para tratar adversários. E temos a criação da Liga das Nações, Ele que foi a base da ONU. Ele foi a base da elaborado ONU, tá bom? pelos 3 grandes, né, da época também. Exatamente. Julgamos. Uma informação aqui importante que eu coloquei. Aconteceu, lembra aí, o imperialismo, o eurocentrismo, tal, que a Europa, nós somos os tops e vocês têm que seguir o que a nossa cultura, blá, blá. Temos um declínio disso, temos uma queda do eurocentrismo, porque os Estados Unidos estava se tornando uma grande potência. Ele lucrou muito com a Primeira Guerra Mundial. Basicamente isso. Potências que ajudaram no término da guerra, do Canadá, da África e Japão. Oi, África, lembra que você foi muito explorado pela Inglaterra? Então, basicamente, foi por causa disso, entendeu? Tinha até uma questão disso no negócio da Angélica, e é por isso que a África e a Ásia ajudou na guerra, porque os países imperialistas obrigaram eles a ajudar na guerra, porque consideravam que eram deles, entendeu? Ah, esse povo é meu, então esse povo vai me ajudar na guerra, eu vou ganhar a guerra por causa desse povo. Tiveram outros tratados, que foi Exatamente. o de Saint Germain, alguma coisa assim que eu não sei pronunciar. Um de um nome que começa com N, que é Neoili, alguma coisa assim. São tratados que basicamente não é que não importam, entendeu? Que não é muito estudado. Ele não é muito estudado, mas teve outros tratados para outros países que não tiveram Contando com... a proporção que o Tratado de Versalhes teve. Exatamente. Né? Teve, no final dessa Primeira Guerra, teve uma diplomacia, né, pra fazer isso, pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, os Turquia humilhar a Alemanha ainda mais. E foi esse tipo de coisa que foi finalizado. E uma outra coisa do Tratado de Versalhes era: a Alemanha e a Áustria não poderiam se unir em um só país. E também a Alemanha e a Áustria... Sim, separação do Império Austro-Húngaro, verdade. Não, a gente tem a separação da Alemanha. A Alemanha cortou o território da Alemanha, criando o corredor polonês. Aqui na Segunda Guerra, o Hitler invade a Polônia. Gente, não, porque a gente já falou da crise de 29, que da Segunda Guerra a gente já deve ter falado um monte de vezes. Porque tá diretamente associado, você não tem noção. Por isso que a gente estuda a Primeira Guerra antes de todas as guerras. Não é só por causa do tempo cronológico, que isso é meio óbvio. Mas porque a gente tá tão ligado à Primeira Guerra com a Segunda e com a crise de 29, que você não tem noção, assim, das coisas. Tá? Exatamente.